E aí a gente dá continuidade a esse bate-papo, Cláudio, com você especificamente, perguntando sobre... Muita gente diz que o grande problema da mobilidade urbana brasileira está na quantidade de automóveis que temos no Brasil. No último registro, havíamos mais de 40 milhões de automóveis nas suas diversas formas, privados, espalhados pelo nosso país. Qual a relação que a gente pode associar entre o número de automóveis privados e principalmente a formação dessa cultura brasileira, uma cultura que tende a ser elitista, com os problemas de mobilidade urbana? Vamos lá. Eu vou trazer 2 pontos. Primeiro, o estilo de vida em si, que é um estilo de vida baseado no consumo, no consumismo, e outra, uma perspectiva bem urbanística mesmo. O que é que acontece? Nós passamos por um processo de urbanização muito acelerado. Poucos países no mundo tiveram um processo tão rápido como o nosso. E o resultado disso foi um processo de inchaço das cidades, né? Eu costumo dizer que as cidades brasileiras não cresceram, elas incharam. Uhum. O resultado disso é um processo de periferização, de favelização e de uma série de transtornos do nosso dia a dia. Violência urbana, a mobilidade, que é o tema de hoje, e, enfim, outros pontos. Distribuição, saneamento básico, né? Claro. Distribuição de água potável, esgotamento sanitário, Energia drenagem elétrica. da água da chuva, energia elétrica nos pontos mais periféricos, enfim. São muitos problemas. Esse é só um deles. Uhum. E aí o que acontece? As nossas cidades, elas se horizontalizaram muito. Esse processo de horizontalização levou à necessidade de transporte. Uhum. O ideal seria um transporte coletivo, mas a gente tem que partir do princípio e reconhecer que o transporte no Brasil ele não é eficiente. Ele é lento, ele polui muito também. Ele é caro. Ele é violento, ele é inseguro para o próprio usuário. Então, é desestimulante. Uhum. Eu entendo, Mário, que diante desse quadro, as pessoas buscam, na primeira opção, realmente ter a sua moto, ter o seu carro. Isso acabou se tornando parte da realidade do brasileiro, do trabalhador brasileiro, enfim, das pessoas que começam a ascender socioeconomicamente. Mas aí a gente se depara com outra situação, né, de pessoas esclarecidas que têm uma certa capacidade econômica, financeira e optam por não ter. Mas dentro de qual lógica? Normalmente essas pessoas, estrategicamente, elas se localizam próximo ao seu trabalho ou em locais que facilitem o seu acesso ao trabalho. Uhum. E não na periferia da cidade. E eu não estou usando periferia numa perspectiva de pobreza. Eu estou falando da periferia numa perspectiva urbana, numa relação centro e periferia. Então as pessoas buscam a periferia porque é mais barato. Quem tem condições e consegue visualizar isso que a gente está discutindo aqui, as pessoas buscam o centro da cidade por ser até mais em conta muitas vezes. Poxa, você não vai ter carro, você não vai ter que pagar seguro para carro, você não vai gastar combustível, você pode ir caminhando. Se você raciocinar dentro desse modelo, é muito mais vantajoso. Com certeza. Para a sua saúde, quando você aborda, e o doutor aborda a ideia do caminhar, financeiramente você vai economizar e, poxa, você vai ter mais socialização. Uhum. O Jeff Speck, ele é tão bacana que ele traz no livro até a perspectiva dos relacionamentos que se constroem. Você cria um senso de comunidade junto ao bairro em que você vive, né? Eu vou falar por mim, eu moro na periferia, urbanisticamente falando, eu moro em Emaús e praticamente eu não tenho vínculos com a minha comunidade. Eu não conheço os meus vizinhos, né? E o resultado disso, claro, entra a questão da violência urbana. E o resultado são o quê? Cidades muradas. Verdade. Né? As nossas cidades são cidades muradas. Então, acho que o ponto é esse, pessoal. Nos horizontalizamos muito, fomos muito para a periferia e precisamos do veículo. O transporte coletivo é inseguro e traz os problemas que nós trouxemos, e aí as pessoas buscam o quê? O transporte individual. Claro que entra a questão do status que você colocou, é indiscutível e é um símbolo da sociedade brasileira. E como eu tinha colocado no complemento da fala do professor, doutor, é fruto em grande parte também desse modelo americano. E aí eu vou para outra parte da resposta. O American Way of Life, o estilo de vida americano, desenvolvido ao longo do século XX, acabou se espalhando pelo mundo, principalmente com o fim da Guerra Fria, com a vitória do capitalismo, e o mundo abraçou a ideia. Uhum. Pessoal,
É lógico que consumir é bom, é lógico que você ter coisas boas é bom, é óbvio que você ter um carrão é legal, mas isso tem um custo para o meio ambiente, isso tem um custo para o seu bolso, isso traz um custo para a sociedade, e aí entra no ponto que você estava colocando, cidades superlotadas, muitos veículos. Quando você traz a pegada elitista, Mário, eu não sei, eu fico meio que em cima do muro, sabe? Uhum. Eu entendo que se torna uma necessidade das cidades brasileiras, pela violência, por vários pontos, pelo transporte não funcionar, mas eu entendo que uma parte da sociedade, como você frisou no editorial aí do início, realmente já despertou. Então, para fechar a minha fala, é fazer o meio do campo, principalmente para as novas gerações, essa galera que está escutando aí, que está assistindo, que vocês são justamente os jovens que vão mudar essa visão da sociedade em torno do carro. Esse endeusamento do carro como um símbolo necessário para a nossa vida urbana.